Boa noite, queridos amigos, irmãos. Mais uma vez estamos convosco e estamos tratando agora deste grande tema que é o maior problema no mundo inteiro. É a questão de casamento e divórcio. É a questão de família. É a questão que agita o ser humano. É a questão dentro de casa, entre a questão no meio dos seus amigos ou familiares. Nós queremos, nesta noite, tratar de uma outra pergunta feita ao nosso profeta, ao irmão Brana, sobre: pode um homem casar-se com uma mulher e se logo depois voltar a casar com outra? Pode divorciar e voltar a casar com outra? Quer dizer, o divórcio anula o casamento, ele pode voltar a casar com outra? O irmão Brana, ele responde na pergunta e resposta número 1, creio que é o número 1, pregada em 23 de agosto de 1964. Foi uma série de 4 mensagens baseada em perguntas e respostas. Isso tomou 2 domingos, tanto a parte da manhã como a parte da tarde. São as últimas mensagens respondidas, vamos dizer, respondendo às perguntas que a Irmandade fez ao profeta. Isto, ele já tinha pregado os selos. Todavia, ele não havia ainda pregado a mensagem casamento e divórcio. Por quê? Ele pregou ela em fevereiro do ano de 65. E estas perguntas e respostas foram em agosto de 64. Então nós vamos ler a pergunta e logo seguir o que respondeu o profeta. Irmão Brana, lhe permitiria o Senhor neste tempo instruir-nos acerca da pergunta de casamento e divórcio? Pergunta, 2 pontos. Pode um homem casar-se com uma mulher ou ser divorciado por ela e logo casar-se com outra? Se ambos se casam com outro, ambos estão cometendo adultério. Você mencionou que ligaria a semente da serpente. Como assim? Então vocês compreenderam bem a pergunta. Pode um homem casar com uma mulher, divorciar e de logo mais voltar e casar-se com outra? E a mulher, se ela volta a casar com outro, ambos estão cometendo adultério? O profeta diz: aqui está uma das perguntas mais tradicionais que eu tenha nestes montões. É a mais perguntada no mundo hoje em dia. Agora ouça-me. Tem uma razão para isto. Se realmente trouxeste a esta igreja e nesta gravação esta manhã a coisa correta, acerca de casamento e divórcio, espalharia toda a igreja no país se eles ouvissem isto. Isto é correto. O que é que o irmão Brana está insinuando? Se ele for responder de acordo com as escrituras nessa questão, isso enfraqueceria e espalharia os crentes pelo país, né? Agora valha-me, aqui está a Bíblia diante de mim. Tenho nessa pergunta, assim diz o Senhor, e estão errados ambas as partes que estão debatendo.
ambos que voltam a se casar com os casados e assim por diante. Ambos estão errados no que estão fazendo. Porém, entre isto está a verdade, o centro do caminho. Não quero que... Tenho que fazer uma gravação. Se acaso algo me suceder, os irmãos podem pôr depois que morra. Vem as igrejas, porém eu quero fazer uma gravação sobre isto e apenas mostrar-lhes onde está. Porém, até que me sinta dirigido pelo Senhor, nada direi acerca disso, pois nestas coisas devo ser dirigido pelo Senhor. Se não sou dirigido, farei mais dano do que bem. Vem? Então, diante das muitas perguntas feitas ao irmão Brana e a variedade de problemas sempre relacionado a estas questões de casamento e divórcio, o irmão Brana ele via que tinha uma necessidade de trazer uma resposta. Por quê? Os crentes, a pessoa que anda certo, ele se preocupa com isso. Agora, o ímpio, a pessoa que não tem nada com Deus, para ele está bem. Não deu com uma, passa para com outra, vai passando. Vai passando. Mas o cristão não. Ele tem as escrituras, e as escrituras realmente, ela entra nesse tocante do relacionamento, do casamento e assim por diante. E vocês observam que o profeta ele disse, na hora certa, quando eu me senti dirigido. Então, se isto serve, meu irmão, se você é um pregador, procure a hora certa, o momento certo, a direção de Deus. Aí sim vai dar fruto, porque a Escritura diz que a palavra certa, entende, no seu tempo, é como uma maçã de ouro em bandeja de prata. Quer dizer, ela tem o seu lugar, ela tem a sua beleza, ela tem o seu peso, o seu valor. Agora, a palavra certa no momento errado, você pode dizer, mas eu falei o que era certo, mas com que espírito? Em que momento? Ele não estava disposto àquele momento, o clima não era para isto. Por isso, irmã, irmão, você ore para saber que hora você deva falar as coisas. Não é quando vem pela cabeça e o sangue põe para fora, não. Lembre que Deus disse, não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Então espere chegar a hora. Viu, pregador? Espere que Deus realmente prepare o momento. Pode guardar suas anotações, se ela foi dada por Deus, ela tem seu dia e sua hora. Agora, quero que notem isto. Pergunta. Pode um homem casar-se com uma mulher e ser divorciado por ela e logo casar-se com outra? E se ambos se casam com outro, ambos estão cometendo adultério? Agora, amigo meu, não quero ferir teus sentimentos. Porém, essa é a verdade. Jesus disse, aquele que se casar com a repudiada, adultera. Agora, eu não desejo dizer isso, porém, é a verdade. Vamos aqui. Parece que Jesus, não é que parece, Deus sabe, aquela que pode permanecer como solteiro, limpamente. Por isso ele diz que se o homem repudia sua esposa sem motivo, faz com que ela adultera, com que ela peca. Por quê? Ela não vai ficar sozinha. De forma nenhuma. Pode aguentar ali os primeiros meses, primeiros anos, mas dali um pouco na faculdade surge aquele garotão, aquele homem, surge aquela outra personalidade, e dali um pouco ela acha que pode reconstruir o seu lar
com outro homem. E as escrituras em Romanos 7 é bem clara em dizer, se você tem marido vivo e casa com outro, você será chamada adúltera. Esse é o nome, a designação. É o slogan que vai carregar. Adúltera. Então, pense bem. Antes de eu vou embora, eu vou me separar de você, eu acho que um casal nunca deveria nem mesmo dizer essa palavra, separar. Nunca deveria dizer. Isso atrai caminhões, carretas de demônios. Separar, divorciar, suicidar. Se o diabo vem quando não chama e quando abre a porta. Parece que tudo que vai acontecendo ali para frente é motivo realmente para se separar, para se afastar. É motivo. Qualquer coisa parece que vem vindicando, vem confirmando. Porque a coisa começou a lascar. E vai indo. Se você não der um basta, não parar, não começar a olhar isso por outras perspectivas, por outros lados, é claro que vai dar no que você já aceitou. Agora eu te pergunto, você vai aguentar viver sozinho? Meu rapaz, sem tocar em mulher? Você que tem uma testosterona forte? Irmã, você vai aguentar ficar sozinha? Pensa bem. Ou vai assinar no livro do inferno como um habitante das profundezas do inferno? Você decide. Mas ele é isso, ele é aquilo. Olha, se com ele está mal, sem ele é pior. Se com ela está mal, sem ela é pior. Você que sabe. Então a primeira coisa que o pastor deva perguntar é isso. Você vai ficar sozinho? Dá conta? Sem tocar em mulher? Sem tocar em homem? É a pergunta. Porque até hoje, eu já levo mais de 43 anos de ministro, 43 para 44, eu não sei bem, eu nunca vi nenhuma ficar sozinha. E nenhum também. E olha que a idade não é motivo. Eu já sou velho. Olha que tem velho, que a coisa é forte. Mas vamos aqui. Vamos voltar ao nosso velho assunto. Aquele que casar com a repudiada comete a adultera. Eu não desejo dizer isto, mas é a verdade. Quer dizer, nem tudo que a gente prega a gente gosta, mas é uma obrigação, senão Deus te cobra. Você não gosta de corrigir seus filhos, mas é o teu dever, porque o estranho não vai fazer isto. Então nem tudo que nós pregamos, ensinamos, falamos, nós não gostamos, mas é o nosso dever de dizer que isso está aqui. Agora, por que é que isso está aqui? Ora, isso é com Deus. Mas como fiel ministro, temos que dizer que isso está na Bíblia. E que isto é assim, assim, assim. Desde que arda, doa, mesmo. Mas, irmão, é este o caminho. Não há dois caminhos. Você mencionou que isto se ligaria à semente da serpente, veio? Não recordo de haver mencionado isto, mas provavelmente o mencionei em algum lugar. Disse algo sobre isto.
Quer dizer, o irmão Branham, ele foi questionado que se esse assunto, casa com outra, está ligado à semente da serpente, ele disse, eu não lembro. Quer dizer, às vezes eu cometo alguma falha, me escapa alguma coisa, e logo ele passa a explicar sobre, na festa dos tabernáculos, aliás, dos tabernáculos, ele falava festa espiritual, festa de Pentecoste, a grande era pentecostal, a festa do Espírito, e isso tem trazido, irmãos, até mesmo muitos problemas para muitos pregadores. Porque olha na mensagem, festa das trombetas, futuro lá, e vê o profeta fala alguma coisa assim, mas ele corrigiu aqui, ó. Ele corrigiu. Ele diz, pode ter algum pastor que pode pegar isso, ele se corrigiu. Por isso que um pregador, antes de trazer algum assunto, você tem que olhar o todo, o contexto, para que você não fale, né? Vamos aqui. Agora aqui neste, vamos só, você. Aqui está o que digo. Permita-me dizer isto, não o Senhor. Permita-me dizê-lo. Se estás casado neste tempo e ambos são salvos e estão cheios do Espírito Santo, e se amam um ao outro e têm filhos, agora recordem, este sou eu, não o Senhor, diz o profeta. Vem, prossigam e vivam juntos. Sejam felizes, porque não poderias viver com tua primeira esposa ou não haverias casado com essa. Então, se deixas a esta e regressas à primeira, estás fazendo pior do que fizeste em primeiro lugar. Vem? Assim sendo, vocês estão todos confusos, não há forma de sair disso. Haveria apenas uma maneira verdadeira que possa dizer da Bíblia. Ambos vivam solteiros, vem? Então vocês observam que muitas pessoas no ministério, pessoas vêm para Cristo, fizeram essas coisas lá fora, no mundo, quando não conhecia Deus, casou, recasou, casou 2, 3, 4 vezes, fora as suas passeadas lá fora ainda. E ela vem, e ele vem, e tem uma preocupação. E começa a perguntar, isso, tem que haver uma resposta certa em algum lugar. O ímpio não se preocupa com essas coisas. Quem preocupa é quem quer andar correto. Quem quer andar certo, basta seguir o padrão ali de fora. E nós não devemos tomar o padrão de lá. O nosso padrão é o que nos diz a Escritura, é o que nos diz Deus. Nós não temos o que se preocupar, o que diz a sociedade ali fora. Por exemplo, a Bíblia diz assim, que Deus disse para Eva, o teu desejo será para o teu marido e ele vai dominar sobre você. Me diga, isso casa hoje? Dá de se aplicar isso ali de fora, na sociedade, nas leis? Vai lá no Congresso dizer isto. Diga isso diante de um juiz, diante de alguém aí fora. Diga isso para uma feminista. Quando lutam por direitos iguais, nem é igual, mais. Querem mais do que os direitos. É a era da mulher. Laodiceia. Então vejamos, irmãos, que não se aplica as coisas lá de fora dentro da Bíblia. Você tem que entender isto. Você não pode fazer o jogo lá de fora
quer resolver as coisas, questões bíblicas, de uma maneira ímpia, de uma maneira de um homem natural, de uma mulher natural, carnal. Se você é um cristão, seus frutos, suas ações irão dizer. É diferente. Se não é diferente, então o que somos, o que Deus seria a mesma coisa. É tudo farinha do mesmo saco, como se diz ditado, mas o evangelho é diferente. E é para aqueles que querem realmente servir a Deus, você tem que ser diferente. Se não há diferença, então questione o seu cristianismo. Questione os ensinos que você recebe. Quando a Escritura, por exemplo, nos diz que a mulher não deva usar roupa de homem e vice-versa. Não deva cortar o seu cabelo. E se você faz isto, como uma cristã, você está reprovada. Reprovado. Como um cristão, você está reprovado. Agora a sociedade não reprova, acho bonito, lindo. Expor o corpo, né? Viver com essas roupas apertadas, mostrando as mínimas curvas do corpo, sinais de roupas íntimas, mostrar o silicone, né? Fez silicone, pôs tantas gramas no seio. Ora, que diferença você tem do mundo, da mulher do ímpio? Por isso que eles olham assim e dizem, fazem a mesma coisa que eu faço, andam do mesmo jeito. Por isso que o nome de Deus é vituperado, blasfemado. Agora, ver um ímpio desfazer o nome de Deus, um ateu, é normal. Mas um próprio cristão que deveria firmar, estabelecer, ajudar, e é o primeiro a atrair, isso é o espírito de Judas. Caifás não era um traidor. Caifás era um inimigo declarado. Traidor é quem está dentro e trai a causa. E se você está dentro e trai a causa, você é um traidor. Eu seria um traidor. Temos a que defender esta causa. Amém? Então vejamos que o profeta, ele aconselha, fique como está, Deus tem uma resposta. E na mensagem de casamento e divórcio, quando ele estava lá sobre a montanha, ali junto à pedra do dedo, onde apareceu aquela coluna, aquela nuvem corâmbar, que é um vermelho esverdeado, e aquilo subia e descia. E o irmão lá da cidade disse, olha, o irmão Branham está lá. Quando o irmão Branham desceu de lá, foi abastecer o carro, ele disse, irmão Branham, você estava lá, falando com Deus, não é? O que você quer dizer? Você sabe o que o irmão Branham disse para a igreja? Ele disse, eu nem sabia que Deus estava se deixando ser visto pela cidade. A cidade toda parou, as escolas abriram para ver aquele sobrenatural. Daí o profeta disse, isso me é tão comum, tão natural. E ele estava me explicando isto. Mas isto que Deus deu a ele na mensagem de casamento e divórcio, ele explica, ele diz, é para os que creem na mensagem. Isso não vale para assembleiano, para batista, católico, para quem não é da palavra. Isso é para os que creem nesta mensagem. Então, nós ainda vamos estudar essa mensagem com vocês. Eu creio que vocês se deleitarão em tudo isto. Mensagem, casamento e divórcio. Mas até lá o profeta disse, se vocês vivem bem, tudo mais, fique quieto, não se afasta, não deixe sua esposa, não deixe seu esposo, não deixe essas crianças. Aí, olha bem, e o profeta diz, se você voltar para sua primeira esposa, que já se casou, foi com outro homem, é pior do que você ter divorciado. Quer dizer, existem erros que, às vezes, é pior do que os demais.
Por isso dissemos já aqui em um programa anterior o que respondeu o profeta. Se o homem divorcia, aliás, se a mulher se afasta dele, casa com outro e se vai, ela não pode voltar mais para o seu primeiro marido. É as leis da Bíblia diz isso. Deuteronômio 24, do verso 1 ao 4 nos fala isso. Ou mesmo se ela ficar viúva desse homem, não pode retornar para ti. É um caso encerrado, é uma questão já concluída. É um caminho sem retorno. Agora o irmão Brana disse, isto sou eu, fica, não é a Bíblia, sou eu, Paulo. Recorda que ele sempre dizia, sou eu, não o Senhor, como que por permissão eu digo. Também o profeta disse, sou eu, porém a Bíblia diz isto, fique solteiro. Porque se vai aplicar a Bíblia mesmo, nunca mais. Agora, porém, essa é a única maneira que posso dizer agora mesmo, porém há outra coisa aí que agora não quero lhes dizer, e a razão pela qual digo, não eu, mas o Senhor, continue. Se alguma vez você trouxer isso numa gravação e algum dia, se alguma vez o trouxer, vocês recordem na forma que disse isto. Se tiveres entendimento, poderás captá-lo, vei? Sobre como disse isto, então, e logo saberias. Irmãos, amigos, ouvintes, uma das coisas que nós devamos saber é como receber as coisas. Não adianta algo vir em um bom espírito e ali ela não encontra uma morada, um bom espírito, um bom ninho. Aquilo simplesmente não vai casar. A natureza da pomba não vai casar com a do lobo. Então é preciso receber no verdadeiro espírito. Porque se você tiver um espírito errado, objetivos, motivos, coisas erradas, mesmo que você use as escrituras, é como se não existisse escritura para você. Para quem quer que seja. Porque você não está usando com o espírito correto. Mesmo que diga, está escrito, está aqui, está aqui. A lei da palavra, ela mata. Mas se você tiver o espírito correto, o Espírito Santo, ela vai vivificar esta palavra. Porque Jesus disse, as minhas palavras é espírito e vida. Então, eu quero dizer, há muita gente que usa da Bíblia para os outros. Para si, nem põe a mão. Usa da escritura, usa da mensagem para outros. Para suas conveniências, para suas defesas, para os seus ataques. Para matar, destruir. Pregam a si mesmo fazendo uso da mensagem. Não prega a mensagem usando a mensagem. Prega fazendo uso da mensagem e usurpando o direito da mesa, dizendo, aí a mensagem. Não. A mensagem ela não vem nesse espírito, ela não vem nessa atitude de política, ela não vem nessas circunstâncias assim. Deus não trabalha dessa forma, Deus não se move desta forma. Por isso, se você quer fazer alguma coisa, entra primeiro no espírito e depois você entra em ação e os resultados serão diferentes. E assim, ouvintes, nós concluímos com esta pergunta e resposta dada pelo profeta sobre essa coisa de casamento. Não é certo? E tem muitas outras perguntas mais e... Às vezes a gente pensa que já viu de tudo, mas cada vez vê que não viu foi nada.
Então que Deus os abençoe, Deus os guarde, mas guarda isso. O casamento, o divórcio é um papel que os homens lhe deram para que você viva consensualmente diante da sociedade. E Deus não está preso a este papel. Contudo, Ele manda primeiro passar pelo papel. Se a lei manda, você deva cumprir com a lei. Porém, o que te casa é a tua palavra. Então, veja você. Ah, então quer dizer que eu não preciso passar pela lei? Não, tem que passar, a Bíblia manda. Se você é casado, vive bem há anos, tudo, e não fez o civil, eu aconselharia que faça. Faça. E chame as pessoas para ir comer o churrasco. Então que Deus os proteja, Deus os abençoe. E eu sei que há muitas questões, você pode pôr suas observações, desde que elas não sejam maliciosas, mas sejam sinceras. E eu creio que, sendo uma pergunta correta, Deus tem a resposta correta. E a resposta certa, ela chegará. Que Deus os abençoe e uma boa noite para cada um. Amém.